Alguém descobriu que canção é essa? Essa é a canção da história da Menina da Lanterna, uma época tão aconchegante que a gente traz no inverno para as crianças. Então as professoras contam diariamente esse conto para elas, no final da manhã, no final da tarde. E depois a gente presenteia as crianças com um teatro que é feito pela comunidade da escola. Com pais, com avós, com dindos, com os tios, com quem se sentir chamado para prestigiar, para contar, para mostrar essa história para as crianças. É muito legal porque nesse período a gente se reúne durante dias, semanas e a gente constrói juntos os cenários desse espaço, a organização teatral, as canções, as vestimentas. É um momento muito especial da família Amor de Amora. E no vídeo passado eu conversei com vocês um pouquinho sobre a época do outono, sobre a mesa de época nessa estação, sobre contração e expansão. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conto da Menina da Lanterna. Então, que na verdade o que a gente vai conversar aqui, a gente não traz para as crianças, é para os adultos, esse momento de reflexão. E depois, então, a gente vai trazer esse conto para as crianças, certo? Então, a ideia hoje é essa. Então, a Menina da Lanterna, ela tá passeando alegremente pela rua com a sua lanterna na mão. E, de repente, passa um vento e com um grande ímpeto apaga a sua luz. E ela, então, vai em busca dessa luz. E no início do conto, ela se depara com 3 animais: o ouriço, o urso e a raposa. E cada um deles traz o nosso instinto básico do cuidado, do repouso e do alimento. O ouriço, ele aparece todo frenético e quando ela pede ajuda, ele diz que não pode ajudar porque ele precisa ir para casa dos filhos cuidar. Depois vem o urso com seus passos pesados e diz que também não pode ajudar a menina, pois precisa ir para casa, dormir e repousar. E a raposa nem deixa a menina falar, já vai afugentando ela com seu focinho e diz que ela está atrapalhando a caça. Então a menina fica triste e se põe a chorar. E muitas vezes durante o ano a gente se sente assim também, como essa menina, desamparados, sem saber o que fazer, ou se o que a gente está fazendo está certo ou não. Às vezes a gente quer uma luz em saber o que a gente pode fazer, qual é o próximo passo. E então, lá do céu, aparecem as estrelas. E essas estrelas contam um segredo para ela. Dizem para ela ir em busca do sol. E ela, então, ela cria aquela coragem e vai em busca desse sol. E nessa busca, ela encontra 3 seres humanos. Ela encontra a velha fiandeira, que está lá fiando o seu tear. Ela encontra o sapateiro, que está com todo afinco, trabalhando nos seus sapatos. E encontra uma criança que está jogando bola, que está lá alegremente brincando e nem ouve a solicitação da menina. Então a gente se depara com as 3 formas do ser humano, que é o pensar, o querer e o sentir. Todos eles negam ajuda para a menina, eles até oferecem para ela sentar, para ela descansar, pois a jornada dela é muito longa. Mas nenhum deles levanta, nem a velha, nem o sapateiro, para ir ajudá-la. E ela então segue o seu caminho. E lá ao longe ela avista o sol e ela vai em busca dele. Mas quando ela chega lá no topo, o sol já foi embora. Então, como se ela estivesse muito cansada, ela deita e adormece. Enquanto ela está dormindo, algo aparece, que eu não vou contar o que é, só na história. Quem não sabe vai descobrir nessa contação.
junto com as crianças. E quando ela acorda, a lanterna dela tá acesa. E ela então alegremente retorna todo aquele caminho. Só que nesse caminho, com tudo isso que aconteceu, ela teve um amadurecimento. E ela consegue então acolher todos aqueles que por onde antes ela havia passado. Então ela ajuda cada um deles. Ela tem esse amadurecimento dela, do pensar, do sentir, do querer e um amadurecimento também dos instintos dela. Então é uma jornada muito bonita, um trajeto muito bacana que ela faz. E as crianças ouvem esse conto, então quem está na educação infantil e estuda nessas escolas onde a gente trabalha com essa dinâmica, e também existem outros contos que contemplam isso, ajuda a criança a se fortalecer. Sem, claro, ter essa explicação, como eu falei no início, né, para eles, mas eles vão inconscientemente trabalhando instintos tão importantes para nós, né, para todos. Então a ideia é essa, que a gente possa estar ouvindo esse conto juntos, todos nós, com as nossas lanternas acesas, amanhã. Eu vou estar aqui de novo para fazer essa contação de história, tá bem? E claro, aí depois desse conto vocês vão fazer outras reflexões e que a gente possa então emanar, espalhar essa luz dentro da gente para o outro, para o mundo. Me